Estamos chegando nesta quarta-feira, metade da semana, dia de amassar o sofá da sogra, como diziam antigamente, né? Um grande abraço, é um prazer, é uma alegria sempre estar com vocês, todos os dias comunicando e transmitindo um pouco de conhecimento e aprendendo com vocês, tá? Dever do rádio é instruir, informar, divertir e educar, se possível for, mas também é aprender com as pessoas, tá bom? Muito bom dia, muito obrigado, que Deus nos dê uma semana maravilhosa, uma quarta-feira abençoada para todos nós. A partir de agora nós estamos no site jlemos.com.br e também no Facebook, no Instagram, como diz o meu amigo Instagrando, e estamos também no YouTube. Para todos vocês, muito obrigado, um bom dia, vamos juntos nessa para que nós possamos ter um dia com alegria, com tranquilidade e muita informação para vocês. Pois é, começando a primeira de hoje por Campo Mourão. O Bina Teixeira e o Heraldo Teodoro assumirão as duas vagas de vereadores que foram abertas a partir de ontem. Os nomes deles foram confirmados pela totalização dos votos feito pela Justiça Eleitoral de Campo Mourão. Bini era o primeiro suplente do Cidadania com 1.102 votos e Heraldo Pereira era suplente do PSD com 786 votos. Eles estão assumindo a vaga do Tico do Leca e do Tião do Karatê, que foram caçados por fraude de gênero do partido do PP. É aquele negócio, tem 30% das vagas tem que ser preenchida por mulher. Aí, segundo a denúncia, o PP, que concorreu contra o Douglas Fabrício lá em Campo Mourão, eles fraudaram, colocaram o nome de uma mulher que nem mora em Campo Mourão, mulher para estar no exterior, e sabe que o mal feito tem as pernas curtas, né? Denunciaram, e aí o Bina Teixeira, que é o popular tio Tico, ele perdeu o mandato, e o Tião do Karatê. Os dois perderam o mandato porque a chapa do PP de Campo Mourão foi cassada inteira. Todos os votos que essa chapa fez não foi computado. Então foi prejudicado os dois vereadores. Eu lamento porque o Tião do Karatê, meu amigo, é uma pessoa boa, trabalhador, e ele não tem nada a ver, a coordenação da campanha que castigou eles. O que aconteceu? Perdeu o mandato e também os dois amigos perderam o mandato, os dois eleitos pelo PP de Campo Mourão. O tio Leco e o Tião do Karatê. Deve estar uma barbaridade. Imagine o estado de nervo que eles estão por uma falta de organização do partido e não tem espaço mais para malandragem. Essa é a grande verdade. Os caras fazem malandragem e depois não querem ser punidos. Ao que acontece. É isso aí mesmo que dá na cabeça dos caras. Mas não foi um erro dos vereadores que perderam os mandatos, sim da coordenação da campanha do PP de Campo Mourão, que usaram de má fé, porque eu vou te contar uma coisa, não acha 30% de mulheres no Brasil inteiro para compor essa vaga que a Justiça Eleitoral determina que deixe 30% de vaga para as mulheres concorrer. É muito complicado, eu sei, porque eu sou presidente do partido, eu sei como é difícil. As mulheres não querem se expor, não querem entrar na política. Eu acho gostado que elas brigaram tanto pelos seus direitos, conseguiram e agora não assumem, né? É meio engraçado isso, é difícil de entender. Mas está certo, a lei é essa, não cumpriu, vai ser punido por isso. O prefeito de Campo Mourão também disse que vai investigar a empresa que fornece os tickets de refeição para os funcionários de Campo Mourão, porque houve denúncias de funcionários que têm local que não aceita esse ticket de refeição, não estão aceitando. Então, quem está sendo prejudicado é os funcionários, é o trabalhador da Prefeitura de Campo Mourão. E chegou até o prefeito acionou os seus advogados, a parte jurídica, para tomar conta desse caso, para ver o que está acontecendo. E essa empresa que fornece os tickets de refeições para os funcionários ganhou a licitação em 2022.
E agora surgiu esses comentários que tem estabelecimentos comerciais que não aceita o ticket refeição dessa empresa. O motivo, quase que ninguém sabe o porquê, né? Mas, está certo, tem que ser investigado. O Douglas disse que vai ver para ver o que está acontecendo. E você sabe quanto a Câmara de Vereadores de Campo Mourão gastou no mês de agosto? A bagatela de R$1.224.401,57. É o mês mais caro, o mês que se gastou mais. Apesar que nós tivemos o mês de julho também, que foi alto pra caramba, hein? Olha aqui, o mês de julho, a Câmara de Vereadores de Campo Mourão gastou R$1.139.833,53. Em junho, a Câmara de Campo Mourão gastou R$1.548.723,28. Em maio, a despesa da Câmara de Vereadores de Campo Mourão foi de R$1.227.964,94. Em abril, a despesa da Câmara foi de R$1.157.996,25. Março de 2025, a Câmara de Campo Mourão gastou R$1.116.383,58. Fevereiro, a Câmara de Campo Mourão gastou R$1.111.851,93. Em janeiro, a Câmara gastou R$1.077.751,30. Em dezembro de 2024, a Câmara gastou R$1.355.915,11. Em novembro, R$1.036.676,63. Em outubro de 2024, a Câmara gastou R$857.714,42. Em setembro, a Câmara gastou R$882.566,68. Em agosto, completando um ano, agosto do ano passado, ela gastou R$1.036.511,71. Teve um aumento de um ano para o outro. Agosto do ano passado não chegou a R$1.100.000 e este agosto desse ano de 2025, a Câmara gastou R$1.224.401,57. Quanto será que a Câmara de Roncador está gastando? Bem que eles podiam fazer uma prestação de conta para a gente saber, né? A gente teria que saber quanto a Câmara daqui gasta. Eu acho bastante. A Câmara de Campo Mourão gastou no quê? Né? Porque o vereador, ele tem que só cumprir os horários da sessão e não tem despesas. Eu sempre digo, o que o vereador vai fazer em Curitiba? O que o vereador vai fazer em Brasília? O que o vereador vai em cursos e cursos não aprende nada? Sempre é a mesma batida. O cara tem que se preparar para ele ser um vereador. Quando um cara presta concurso público para trabalhar e não se prepara para passar no concurso, o vereador também devia ter um teste para que ele não fique gastando tanto dinheiro com diárias através de curso. Olha, novos casos de dengue foram constatados nos 25 municípios da Concan. Os 25 municípios da Concan foi constatado novos casos de dengue. Eu já vou dar o relatório para vocês. A Jaqueline, o Cláudio. Alô, Cláudio, meu amigo, como é que tá? Tudo bem? Tudo beleza? Bom dia. Um grande abraço. Enquanto o trabalhador não consegue pagar, como é que é? Nem a metade das suas dívidas. É isso mesmo, eu estou sem óculos aqui. Tá ruim de ler, Cláudio, desculpa aí. Enquanto o trabalhador não consegue pagar a marmita e os vereadores estão gastando milhões. Verdade, Cláudio. Por isso que eu falei que a Câmara de Vereadores e Roncador, eles teriam que fazer uma prestação de contas. Talvez esteja no portal. Eu vou até... Hoje nós vamos checar isso aí,
Eduardo, vê se nós conseguimos no portal da transparência da Câmara, que tem que ter tudo lá. Lá nós devemos ter a despesa da Câmara. Uma coisa também que a Câmara devia deixar sempre exposta, as diárias dos vereadores, para onde que eles vão. Porque eu sempre estou contestando e faz anos que eu falo nisso. Veja bem, o vereador que é funcionário público, ele se elege a vereador e na Constituição diz que não pode ter incompatibilidade de horário. Por exemplo, ao mesmo tempo o vereador não pode estar na Câmara de Vereadores e trabalhando na Prefeitura. E quando ele viaja fazer curso, que daí ele não está nem na Câmara nem na Prefeitura? É uma coisa a ser contestado isso, ser discutido. Eu acho que não poderia proibir do funcionário público sair candidato, mas se elegesse, ele optasse por um ou por outro. Ele tinha que se afastar do serviço da Prefeitura e assumir o trabalho da Câmara, porque ele ganha interruptamente como se estivesse lá 40 horas por semana na Câmara, para trabalhar 3 horas por semana. Então, eu acho uma coisa que deveria... mas ninguém tem interesse nisso, porque tem funcionário público na Câmara, tem funcionário público no Estado, tem no governo federal, tem em toda parte, né? A Câmara aqui de Vereadores já chegou a ter 6, 7 funcionários públicos. Era comandada pelo funcionalismo público. Por quê que eles se elegem muito? Porque eles usam a máquina. O cara que tem um cargo na prefeitura, ele está em constante permanência conversando com a população. Aí aquele que tem interesse político, ele atende bem, ele trabalha bem, ele cuida, então ele sai na frente das outras pessoas para disputar um cargo. Quem não exerce um cargo na prefeitura, ele fica mais no anonimato. E o cara que é funcionário da prefeitura, ele usa o caminhão, ele usa a patrola, ele usa o telefone, ele usa fax, ele usa e-mail, ele usa a equipe. Tem gente que ganha só para entregar cesta básica nas casas, aí ele se torna um bom cabo eleitoral para candidato dele. Então tem essas regalias que o funcionalismo público tem quando vai disputar uma eleição. Hoje eu não sei quantos funcionários tem, nem parei para ver. Hoje nós temos a vereadora lá, filha do Palace. Eu sempre esqueço o nome da vereadora, desculpa aí, vereadora, não é por maldade, mas é a esposa do meu amigo, dono da gráfica. Então, o Genauro é funcionário público, 2, quem mais? Me ajude aí. 2, tem a Adriana, 3, até que eu não lembro que tem mais. Acho que é a vez que a Câmara tem menos funcionário público, foi agora. Nos outros mandatos tinha muito mais funcionário público, tinha bastante. Teve vez aí que tinha 6, 7 vereador funcionário público na Câmara de Vereadores. E aí, praticamente, o funcionalismo público domina. E como são funcionários do prefeito ou da prefeita, vai fiscalizar o quê? Não tem muito o que fiscalizar. Bom, mas deixa assim, enquanto que não muda, nós temos que ir por aqui mesmo, não tem que mudar. Eu estava falando que novos casos de dengue foram confirmados nos 25 municípios da região da Concan. Nos últimos 15 dias, o boletim divulgado nesta terça-feira, que foi ontem, aponta que tem 1.940 registros de dengue dentro dos 25 municípios da Concan. E eu tenho aqui dados por município. Altamira do Paraná, 143 casos de dengue. Araruna, 126 casos. Barbosa Ferraz, 40 casos. Boa Esperança, 14 casos. Campina da Lagoa, 50 casos de dengue. Campo Mourão, já foi confirmado 108 casos. Até que não tem muito Campo Mourão pelo tamanho da cidade, né? Curumbataí do Sul, 1 caso. Engenheiro Beltrão, 45 casos. É bastante, hein? Farol, 4 casos. Fênix, 10 casos de dengue. Goiuerê, 521 casos. Olha, está em pandemia a cidade de Goiuerê. Infectada com a dengue, hein? 521 casos em Goiuerê. Eretama, 15 casos. Janiópolis, 14. Juranda, 9. Luisiânia, 1. Mamborê, 9. Moreira Salles, 560. Olha que loucura. Moreira Salles está virado em dengue. 560 casos, gente. É complicado. Você que vai para Goiânia e volta para cá e vai para lá e para cá, você pode ser picado por esse mosquito da dengue. É o mosquito que transmite a dengue, né? Não estou falando besteira aqui. É o mosquito, né? Que
transmite a dengue. Você pode ser picado por esse mosquito e pode contaminar a sua cidade. Então toma muito cuidado, hein? Moreira Salles não é uma boa pedida para você viajar para lá. Piabiru, 32 casos de dengue. Quarto Centenário, 100 casos, é bastante também. Quinta do Sol, 8. Rancho Alegre do Oeste, 13. Roncador, 4 casos, até que está bem controlado. Terra Boa, 29. E Ubiratã, 13 casos de dengue. Então, gente, os 25 municípios da Concórdia, todos estão com a dengue. Tem gente infectada com a dengue. E eu peguei dengue, rapaz. É a pior coisa. Eu nunca vi uma doença tão ruim como a dengue. Eu quase bati as botas. Eu andei ali. Passei muito mal, realmente. Fiquei uma semana internado. Me dá até arrepio de ver. Então, muito cuidado com foco em casa, água parada, lugar assim nos cantos da casa que fica escurinho. Vai lá, faz a ventilação boa na casa, clareia a casa, nem que deixe uma lâmpada acesa. Porque, olha, é complicado. Eu sei, porque eu fiquei internado uma semana por causa da dengue e não bati as botas porque não era hora. Nós vamos rodar umas musiquinhas, eu vou achar uma por aqui. E nós vamos rodando uma musiquinha. Daqui um pouquinho nós retornaremos com mais informações, mais notícias, tanto de Roncador como a nível estadual, federal, sei lá como é que é. Vamos trazendo música, eu volto já. Vamos nessa, hein, gente? No amor sempre perdi, por ser trouxa e murrinha. Tive namoro com feias e também com as magrinhas. E agora desiludido, resolvi entrar na minha. Larguei de feia e de magra e me casei com uma gordinha. Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha. Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha. Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha. Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha. Quase morremos de fome, pois dinheiro eu não tinha. Apelei pro meu compadre pra salvar a coitadinha. Foi então que ele opinou: troco a tua pela minha. Eu gritei no pé da letra: tira a mão da minha gordinha. Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha. Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha. Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha. Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha. Foi numa festa de igreja que eu me afundei na caninha. Leiloaram a minha gorda como se fosse galinha. E o vencedor da parada foi direto pra fofinha. E eu gritei embriagado: tira a mão da minha gordinha! Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha. Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha. Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha. Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha. O povo já demonstrou que gosta de fofoquinha. Não sei se é por azar ou se é praga de madrinha. Não sei se é por ciúme ou pra tirar uma casquinha. Em todo lugar que eu chego, mete a mão na minha gordinha. Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha. Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha. Tira a mão da gorda, porque a gorda é minha. Se tu quer te complicar, meta a mão na minha gordinha. Tem muita gambá que diz que o terreno não tem dono, gambá. Porque a gorda é minha. Vai embora. Muito bêbado. Larga a minha gordinha. Cuidado onde passa a mão. Porque a gorda é minha. Se tu quer te complicar,
macaco velho não punha a mão na cambuca, mas foi bem desse jeitinho que eu me casei com a Maruca. Tudo começou num dia que ela subiu no meu fuca, se fazendo de docinho, bancando a lebrinha chucra, toda cheia de charminho, com coceirinha na nuca, me cevando com meu lado pra me soltar a mutuca. Bem feito! Como é que pude ser tão juca pra chegar metendo a mão na cambuca da Maruca? Bem feito! Como é que pude ser tão juca pra chegar metendo a mão na cambuca da Maruca? Não sou bobo, louco, nem sem vergonha, me atirar no chão, rasgar roupa. Nos tempos de namorado me dava bolinho e cuca. Agora que tô casado me despreza e me machuca, pois de noite nos pelego, quando a paixão me cutuca, ela se vira pro canto, me deixando na sinuca. Ela me fez um zoinho, preparando o arapuca. Muito bem. Colocando a mão na cambuca, gaúcho da fronteira. Esse gaúcho da fronteira já fez muito sucesso, hein? Nossa senhora, cara feroz, tá aí. Eu não sei como é que eu vou meter a mão na cambuca. Quero mandar um abraço pro meu amigo, o Trindade. Ricardo Trindade, lá no Mato Rico, lá no cartório trabalhando. Um grande abraço, bom dia. Como é que tá? Vamos rodar aí a propaganda do Ricardo, ver como é que ficou? Coloca aí, por favor. Abaixou a música. Elétrica Trindade. Precisando de serviços elétricos com qualidade e rapidez? A Elétrica Trindade tem a solução. Instalações elétricas residenciais e industriais, instalação e conserto de ar-condicionado residencial e industrial. Serviços realizados por profissionais capacitados com atendimento ágil e seguro. Atendemos Mato Rico, Roncador e toda a região. Venha nos visitar. Avenida das Araucárias, número 1130, Mato Rico, Paraná. Fale direto com o proprietário Ricardo Trindade, 449-9993-4221. Elétrica Trindade, energia e confiança para o seu dia a dia. Tá aí a Elétrica Trindade. Nosso amigo Ricardo Trindade, todos os dias, acompanha a nossa programação. Pois é, começou ontem o julgamento do Bolsonaro. Claro que ainda está em fase inicial, acredito que vai até o dia 15, dia 12, dia 15 de setembro, nós teremos aí o veredito, já as condenações publicadas, quem foi condenado, quem não foi, será publicada a condenação do Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, que responde pelos atos do dia 8 de setembro, formação de quadrilha, invasão, um monte de coisa, um monte de processo. E aí tem muitas pessoas que me perguntam por que o Lula foi julgado em primeira instância e o Bolsonaro está sendo julgado em terceira instância, na última instância, se ele não é mais presidente. Então, só para explicar para as pessoas que quando um político ele vai ser julgado por crime que ele cometeu durante o mandato, ele é julgado pela terceira instância. Ele é julgado pelo Supremo Federal. Quando ele comete um crime depois que ele não é mais político, ele não exerce mais cargo público, aí ele é julgado pela primeira instância. Então aí está a diferença, porque Lula foi julgado em primeira e segunda instância e Bolsonaro foi direto para a terceira instância, porque, segundo as acusações que pesam contra ele, os crimes que ele cometeu era quando ele exercia o mandato de presidente. Então, por isso, é julgado pelo STF, a Suprema Corte do nosso país. Só para explicar, porque tem muita gente que faz essa confusão, dizendo que está inconstitucional, está errado, esse julgamento teria que ser em primeira instância, porque o Bolsonaro é um cidadão comum, não é mais um político. Então, só para explicar que os crimes pelo qual ele responde
ele cometeu quando ele exercia o cargo de presidente da República. Não foi crimes cometidos depois que venceu o seu mandato. Ele está respondendo por crimes que ele cometeu durante o mandato de presidente. Então, por esse motivo, ele é julgado em terceira instância pela Suprema Corte do nosso país. A probabilidade do Bolsonaro ser condenado, eu acho que é 99% e deve pegar mais de 30 anos de cadeia. Só que, por outro lado, com essa federação na Câmara de Vereadores que se uniu PP e União Brasil, só eles têm 289 votos. 289 deputados entre União Brasil e o PP. E agora eles formaram uma federação e o projeto da anistia ganha corpo agora. Eu acho que vai ser... Eles vão acabar aprovando essa anistia, vão esperar sair a condenação do Bolsonaro, porque muitos diziam que não poderia fazer anistia para quem nem condenado era. Então eles pegaram isso aí, vão esperar o Bolsonaro ser condenado e daí vão aprovar a anistia para deixar o Bolsonaro livre. Só que continua inelegível porque ele está inelegível não por esses crimes que está sendo julgado agora. Ele já perdeu por 8 anos os direitos políticos, foi por outros motivos, pelaquela reunião que ele fez com os embaixadores e conspirou contra as urnas eletrônicas sem nenhuma prova. Por esse motivo ele ficou inelegível, não é que ele vai ficar inelegível, já está inelegível. Então, mesmo que aconteça a anistia, o Bolsonaro não poderá concorrer ao pleito agora do ano que vem, 2026. Ele está inelegível até 2030. Explicar para as pessoas, que muitas pessoas às vezes não sabem, fica vendido. Um fala uma coisa, outro fala outra, e esse é o dever da imprensa, explicar para as pessoas, para que as pessoas entendam por que esse motivo que o Bolsonaro continua inelegível, mesmo com a aprovação da anistia. Ele pode se livrar da cadeia. E aí tem mais um porém. Eles vão aprovar a anistia no Congresso, mas tem que passar pelo STF. O STF pode derrubar. Isso vai dar muito pano para manga. Vai virar uma guerra dentro desse porque provavelmente agora eles aprovam a anistia. Porque eles não precisam de voto de mais ninguém, tem 280 votos deles. Então vai ser aprovada a anistia. Só que o STF já disse que é inconstitucional. E aí o STF vai derrubar. E aí vai virar um inferno esse Brasil. Nós vamos perder anos aí só discutindo o Bolsonaro e essa ladroeira, essa confusão que eles aprontaram no final do mandato, começo de 2023. E nós não se fala mais nada, a pauta do Congresso está parada. Eles só estão discutindo anistia. O Bolsonaro quantos anos vai pegar, não vai pegar, começa a cumprir a pena assim que termina a condenação, ou ele tem que recorrer aonde? Se ele tiver 2 votos, né, ele tiver 2 votos a favor, ele parece que ele pode recorrer ainda, né? É os cargos infringentes que falam, mas precisa ter no mínimo 2 votos, ele não vai ter. Se tiver a favor, 1 voto é o máximo que o Bolsonaro vai conseguir nesse júri que ele está enfrentando. Começou ontem, começaram os primeiros advogados de defesa e de acusação ontem, então é lento ainda, vai até o dia 12, dia 15 de janeiro nós temos um veredito. Aí já vamos saber qual a condenação que vai ser imputada para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Dia 12, dia 15. JMOS, compromisso com a verdade. É um pano para manga, né? A vida do Bolsonaro virou de perna para cima. Virou um inferno, na verdade. O cara que poderia estar aí tranquilo, né? Não pode abusar dos poderes e desafiar a justiça. Os bolsonaristas, aqueles fanáticos, eles discurso xingando as instituições, ele xinga delegado da Polícia Federal, ele maltrata os policiais, maltrata o Alexandre de Moraes, maltrata qualquer ministro da Suprema Corte. Poxa, isso não é papel
de um parlamentar ficar desrespeitando as instituições. Eles fazem o juramento de cumprir com as leis que existem no Brasil. E eles atacam todo mundo. Eles fazem esse tipo de trabalho para ofender, para denigrir. E é isso aí que estão pagando. O Malafaia não ficou desafiando aí o Xandão a vida inteira. Vai pro meio da rua, chama de ladrão, chama de bandido, me prenda porque eu não tenho medo de você. Primeira pegada que deram nele, que já tomaram o celular dele e já trancaram o passaporte, já tá, meu Deus do céu, eu peço por favor, ué, mas tu não é um machão? Você tá pedindo a vida inteira? Alô, Xande Moraes, você é macho, me prenda. O desafio tá pagando o desafio, meu irmão. Para de ser hipócritas. Para de querer bancar o machão se você não é, se você não aguenta a parada, não adianta chamar pro pau. Você não vai aguentar. Essa é a grande verdade. E ali tem quantos bolsonaristas na cadeia porque eles pedem para ser preso. Entro lá de deputado, penso que o deputado tem liberdade para fazer e falar o que quer. Tem todo mundo deles vão pagar. Isso aí devagarinho. Tem muitas pessoas da direita que são conscienciosos, são pessoas calmas, pessoas sérias, pessoas quietas, pessoas que sabem o que é a lei. Agora, principalmente o cara do exército, policial, esse pessoal da farda que entraram, meu Deus do céu, que desgraça é essa? Não respeito nada. Acho que eles são delegado aqui, lá dentro eles são mais que os outros. Não são não, meus irmãos. Lá vocês têm que entrar no pianinho, que nem os demais. Tem leis, tem regras, tem as leis que proíbem que você ultrapasse as divisas. Não pode fazer isso. Então, são coisas que você tem que ter cuidado, saber o que faz. E agora eu acredito que a anistia vai ser aprovada. Não sei o que vai acontecer depois no Congresso, porque daí é outra passagem. O Congresso já disse, a Suprema Corte já disse que é inconstitucional essa anistia, que o Congresso vai aprovar. Então, pode ser aprovado, mas daí começa outra batalha de novo. E você sabe que a Suprema Corte são os guardiões da Constituição. Eles que definem, em último caso, o que vai acontecer e o que não vai. Essa é a grande verdade, então você tem que ter muito cuidado. Quero mandar um abraço para o Dede Lourenço que está com a gente. O Deus Dete, Deus Dete, bom dia, como é que está você? Tudo bem, meu irmão? Tudo beleza? Quero mandar agora os parabéns para as pessoas que estão aniversário no dia de hoje. Hoje completa mais um ano de vida, Adriana de Freitas, parabéns, felicidades. Maria Helena Zacaluc, bom dia, parabéns, felicidades pela passagem do seu aniversário. A Sônia Valdair, bom dia, parabéns e felicidades pela passagem do seu aniversário, muitos e muitos anos de vida. Da mesma forma, nós parabenizamos Carlos Gonçalves pela passagem do seu aniversário, com votos de muitas felicidades e muitos anos de vida. Juscelia Bácio, bom dia. Que Deus te abençoe, muitos anos de vida. Paulo Santos, parabéns e votos de muitas felicidades. Natana deve ser Natana, parabéns e felicidades. E ainda Venilson Repula, bom dia, parabéns e felicidades. E a Ivone Volts está de aniversário hoje. Parabéns e muitos votos de felicidade. Parabéns para todos os aniversariantes de hoje. Que Deus ilumine a vida de todos vocês. Que vocês tenham muita saúde, paz, alegria em toda a sua vida. Parabéns a todos os aniversariantes. E com a lista dos aniversariantes, nós vamos encerrando o nosso trabalho de hoje. Agradecendo a atenção de todos, pedindo a Deus que nos proteja, que nos guarde e que nos conduza no caminho do bem. Um grande abraço para todo mundo. Fique com Deus. Tchau, gente. Rádio J. Lemos e o programa A Hora da Verdade.